Eu quero falar hoje convosco a respeito de 4 aspectos do reino de Deus que te ajudam a viver melhor. 4 aspectos do reino de Deus que te ajudam a viver melhor. E o primeiro deles está em Mateus, capítulo de número 13, versículos de número 1 a 9. Eu vou ler na linguagem fácil de ler, que diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se sentou à beira do lago. Uma grande multidão se juntou ao seu redor. Havia tanta gente que Jesus entrou num barco e se sentou, e toda a multidão permanecia de pé na praia. Jesus lhes ensinou muitas coisas por meio de parábolas, e dizia: certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. E outra parte caiu no meio das pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Outra parte das sementes caiu no meio dos espinhos, os quais cresceram e as sufocaram. Uma outra parte ainda caiu em uma terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Quem pode ouvir, ouça. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Consagramos mais uma vez os nossos corações, em nome de Jesus. Tome teu assento. Fala para o teu irmão aí que está perto de você 4 lições importantes para você viver no reino de Deus. Essa passagem diz que Jesus, no versículo 3, ensinava por parábolas. O que são parábolas? São histórias que ele contava para facilitar o entendimento das pessoas sobre as verdades e os princípios do reino de Deus. Esta parábola fala de um agricultor diferente. Eu fui agricultor por algum tempo. O irmão Nelson está aqui, agricultor também, apicultor e agricultor. A primeira preocupação de um agricultor é preparar a terra, para que a terra possa receber a semente, para que a semente não seja desperdiçada. Mas este agricultor, ele é diferente. Por quê? Este agricultor, ele não se preocupa em preparar a terra. Esta parábola fala de um agricultor que lança sementes em todos os tipos de solos. Ele não lança sementes somente aonde o solo está preparado, mas ele lança sementes em abundância em qualquer tipo de solo, mostrando que ele não faz acepção do solo. Esse semeador mostra-nos um aspecto importante, uma característica de Deus. Ele é abundante e não faz acepção do terreno. As sementes são as bênçãos que Deus derrama sobre nós. E a terra sou eu e você. Eu acho que você não entendeu. As sementes são as bênçãos que Deus derrama sobre nós. E a terra somos nós. Deus não faz acepção de terra. Talvez hoje você seja uma terra que fácil de ser roubada.
uma terra onde qualquer um pode chegar e levar embora a tua bênção. Mas mesmo assim, Deus vai derramar sobre você uma quantidade generosa das sementes dele. Talvez hoje você seja uma terra junto às pedras, uma terra de curto espaço para o crescimento da semente. E qualquer sol, calor mais forte pode matar essa semente. Mas Deus tem abundância de semente para derramar sobre a sua vida da mesma forma. Talvez você seja outra terra, uma terra cheia de espinhos. A sua vida parece um espinheiro. E a mensagem que vai ser lançada, mas talvez ela cresça no meio de tantos espinhos que a sufocam. Mas Deus generosamente vai derramar sementes, mesmo em você não sendo uma terra preparada para receber sementes. Porque Deus semeia sempre. Porque o poder não está no terreno, o poder está na semente. Todas as pessoas são incluídas na lista de convidados do Senhor para receberem sementes. Não importa como você entrou aqui, você é alguém que Deus vai derramar sementes. Todas as pessoas estão incluídas nas promessas de Deus. Todas as pessoas estão incluídas no desejo de Deus de derramar sementes sobre ela. Você pode dar graças a Deus por isso? Porque a importância está na semente, não no terreno. Então vale a pena continuar lançando sementes. Mesmo sabendo que ela pode ser roubada, o sol pode queimar, os espinhos podem sufocá-las, o poder de Deus está na semente. E uma hora essa semente ela vai frutificar. Porque são sementes divinas. E sementes divinas produzem. Nós não sabemos porquê, nós não sabemos quando, mas nós sabemos que ela produz. Você já viu alguém assim dentro de uma igreja que você se imaginou, essa pessoa nunca estaria ali? Essa pessoa nunca vai ouvir o evangelho, cheia de espinhos, ou de terra curta, ou de coração duro como pedra. Mas uma hora esse coração se quebra e entra na presença de Deus, porque a semente é de Deus, e Deus não desperdiça a sua semente. Ela sempre será lançada. E a semente de Deus, ela não é comum. Sementes comuns necessitam de terras preparadas. Mas a semente de Deus, ela tem o poder de transformar a terra. Sementes comuns necessitam de terras preparadas, mas as sementes de Deus, elas não necessitam de terras preparadas, porque elas têm poder para transformar a terra. Você é a terra, eu sou a terra, e Deus tem poder para nos transformar. Por isso, muitas vezes acontecem coisas como esta, coisas improváveis, de gente improvável se tornando cristão e entrando no reino de Deus, como aquele ladrão da cruz, que estava ao lado de Jesus, na hora da morte, e diz: ele não fez nada. Então, Senhor, quando tu entrares no paraíso, lembra-se de mim. E Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Gente improvável que entra no reino de Deus. Você pode dar glória a Deus? Para o natural da terra,
é impossível que uma semente talvez frutifique, mas para a semente de Deus não há impossíveis. Então você tem que entrar aqui entendendo isto hoje. O impossível é provável por causa da semente e não do terreno. Amém? Primeiro princípio é este. Deus, Ele é um Deus das sementes. E as sementes, elas são prováveis. Segundo princípio está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, versículo de número 28 a 31. O que vocês achariam disso? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao mais velho, ele lhe disse: Filho, vá trabalhar na vinha hoje. O rapaz respondeu: Não irei. Mas mais tarde, ele mudou de ideia e foi. O homem, então, dirigindo-se ao filho mais novo, lhe disse a mesma coisa. E este lhe respondeu: Sim, senhor. Mas não foi. Agora eu lhes pergunto: qual dos 2 fez a vontade do Pai? E os fariseus responderam: os mais velhos, o mais velho. E Jesus então lhe disse: digo a verdade a vocês, os contadores de impostos e as prostitutas entrarão no reino de Deus na frente de vocês. Porque o segundo princípio da palavra de Deus é: no reino de Deus, dê tempo à semente. No reino de Deus, dê tempo à semente. O filho mais velho se arrependeu e foi trabalhar na vinha. Não foi excluído, porque a semente não é má, então não há despreze. Precisamos ter paciência, amor e dar tempo para que Deus possa trabalhar através de nossas vidas, através de pessoas que nós acreditamos que Ele pode trabalhar. Vindo dele, não há improváveis. O Espírito Santo estava ali e trouxe arrependimento ao coração daquele moço. Por isso, não podemos deixar de semear. Quero falar de um outro tipo de semeadura. Essas que nós podemos fazer. Uma delas, orar. Quantas vezes você orou e deixou de orar? Porque o tempo passou e nada aconteceu. Quantas vezes você acreditou, mas deixou de acreditar? Porque o tempo passou e nada aconteceu. Quantas vezes você contribuiu, mas não vendo nada, parou de contribuir? As pessoas deixam de crer porque a sua fé não foi correspondida do tempo esperado. As pessoas deixam de orar porque a sua oração não foi correspondida no tempo esperado. As pessoas deixam de contribuir porque a sua contribuição não reagiu no tempo esperado. Mas hoje, em nome de Jesus, entenda, dê tempo à semente. Porque as coisas não estão acontecendo no tempo que você quer, mas elas acontecerão no tempo que Deus preparou para que elas aconteçam. Então, não pare de orar, não pare de crer, não pare de contribuir. No tempo certo, tu verás
o sobrenatural de Deus acontecer. Porque semente de Deus são capazes de transformar o terreno. Então, se você está orando por alguém da sua família, improvável para você, o tempo de Deus ainda não chegou, mas vai chegar. Se você crê que seu marido é um escolhido de Deus, não pare de orar até que isto aconteça, porque o tempo de Deus é diferente. Sementes de Deus são capazes de transformar o terreno. Estou repetindo de propósito, para que você guarde no teu coração. Sementes de Deus são capazes de transformar o terreno. Oração são sementes do céu que você lança sobre quem ou o que você ora. Eu vou repetir. Orações são sementes do céu que você lança sobre quem ou o que você ora. Então só tem um caminho, vai dar certo. E é por ele. Crer não são sementes naturais que você lança sobre situações naturais. Crer não são sementes naturais que você lança sobre situações naturais. São sementes sobrenaturais que você lança sobre situações naturais. São sementes sobrenaturais que você lança sobre situações naturais. Um exemplo, um emprego. O emprego é natural, não é? Quando você ora por um emprego, você está lançando uma semente sobrenatural sobre algo que é natural. Então pode acontecer. De alguma forma pode acontecer. O teu marido pode, ao teu ponto de vista, ao caminhar dos anos, você pode acreditar, não vai acontecer. Mas se é sobrenatural, vai acontecer. Talvez até mesmo a tua santidade, a tua santificação, o teu livramento de uma droga, do álcool, da pornografia, da prostituição. Talvez você não acredite, mas eu digo, crer não são sementes naturais que você lança. São sementes sobrenaturais. Então uma hora vai acontecer, só não pare de lançar sementes. E Deus é abundante em lançar sementes. São sementes sobrenaturais lançadas sobre a sua vida. Sementes de Deus têm o poder de transformar o terreno. Mais uma vez eu quero que você guarde isso. Orações são sementes do céu que você lança sobre quem ou que você ora. Amém? Amados, resumindo, oração são sementes lançadas sobre terrenos naturais, pessoas ou coisas. Crenças são sementes que lançamos sobre situações naturais, crendo no impossível. Contribuição são sementes e recursos divinos sobre recursos naturais. Terceiro princípio: no reino de Deus não há seleção ao início. Você pode repetir depois de mim? No reino de Deus não há seleção ao início, só no fim. Mateus capítulo de número 13, versículo de número 47 e 48. Outra parábola. O Senhor diz assim: o reino de Deus ainda pode ser comparado a uma rede que, quando jogada no mar, recolheu peixes de todos os tipos. Quando a rede ficou cheia, os pescadores a puxaram para a praia e, sentados, escolheram os peixes, colocando os bons em cestos. E jogando fora os ruins. No reino de Deus não há seleção
no início, mas somente no fim. Os pescadores foram, encheram as redes de todos os tipos de peixes, os que serviam e não serviam. Terminando a pesca, puxaram as redes e separaram nos cestos só os que valeria a pena serem vendidos. Os outros lançaram fora. No reino de Deus é assim também. Não há seleção ao início. Então, quando você começa algo, não fique esperando, não crie uma expectativa que logo ao início tudo vai acontecer. Algumas coisas acontecem ao início, mas normalmente acontecem muito depois, no fim. Ou seja, oramos e nada aconteceu. Não podemos parar de orar, porque não sabemos ainda o fim. Amém? Continuamos e devemos continuar a orar, porque algo vai acontecer quando chegar o fim. Nós temos a tendência de fazermos seleções ao início. Por exemplo, vemos uma pessoa, fazemos um raio-x dela e falamos assim, sabemos tudo dela. Já gostamos dela ou não, dá a impressão que a gente conhece tudo. Umas olham pela bochecha, não, por essa bochecha ela é espiritual, então ela é bênção. Outra hora olha pelo ouvido, esse é um orelhudo, então deve ser um que escuta a fofoca demais, não vou gostar dele. Esse tem cara feia, fechada. Às vezes aquele que tem a cara feia, ele só é tímido, mas é a pessoa mais doce que você vai conhecer na vida. Ou seja, fazemos seleções ao início e precisamos mudar. Precisamos começar a entender que no reino de Deus as seleções são feitas no fim. Nós temos a tendência de selecionar no início, mas Jesus vai nos selecionar ao fim. Aquele que chegar até o fim receberá o quê? A coroa da vida. Não adianta a gente ficar aqui e deixar de ficar amanhã, porque nós seremos selecionados no fim. Deus faz seleção ao seu tempo. Nós temos o costume de fazer por aparência. Fizeram assim com o rei e não se deram bem. Quem tem fé em Deus não exclui ninguém, não exclui nada ao início. Espere em Deus, confie em Deus, porque Ele é poderoso e Ele vai te mostrar. Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 19. Por isso, irmãos, não temos completa liberdade para entrar no lugar santíssimo. Nós podemos fazer isso com toda confiança por causa do sangue de Jesus. Há muitas coisas que não alcançamos porque decidimos resolver da nossa maneira, mas nós vamos resolver da forma de Deus, confiando nele e sabendo que Ele nos deu liberdade de entrarmos no Santíssimo e sermos a imagem e semelhança dele. Deus, Jesus, não desistiu de Pedro. Pedro o negou antes que o galo cantasse 3 vezes, mas ao ressuscitar, ele deu um recado a Maria Madalena: vá e dizes a Pedro que eu ressuscitei, eu estou vivo. Porque Deus, Ele não desiste de pessoas. Pedro foi o homem que não teve coragem de ser morto na cruz, semelhantemente ao seu mestre. No momento da sua morte, pediu para que o crucificassem de cabeça para baixo, de tanta fé que ele adquiriu no seu coração. Pedro nos mostra que nós podemos mudar. Se ele mudou, eu e você podemos mudar. Então não faça seleção ao início no reino de Deus. Quarto e último princípio, e a banda pode vir, diz assim: o poder está na semente. Repita depois de mim: o poder está na semente.
No princípio Deus criou o céu e a terra. A terra não tinha forma e não tinha nada nela. A escuridão cobriu o mar profundo e o Espírito de Deus circulava sobre as águas de Deus e disse: Deus, exista luz, e a luz passou a existir. Nós estamos falando de um terreno vazio. Nós estamos falando de um terreno vazio e improvável. Com Deus, a qualidade do fruto não está no terreno, porque às vezes ele nem existe, mas a semente é poderosa para criar um jardim em algo vazio. Deus é Deus poderoso para criar algo profundo em um jardim vazio. Deus é Deus poderoso para criar numa pessoa disfuncional um servo cheio do poder do Espírito Santo dele. Porque a semente de Deus é que leva o crédito e não a terra. A semente de Deus que leva o crédito e não a terra. Talvez você diga assim: eu não estou preparado. Não importa, é a semente de Deus que fará a diferença. Eu escuto outras coisas. Eu escuto gente dizendo assim: eu sou preparado, por que não olham para mim? Outros dizem: eu tenho experiência. Outros dizem: eu fiz isso, fiz aquilo outro. Eu digo: a semente é de Deus, por isso ela é poderosa, e tudo vem dele, e tudo é para ele. Isaías 42:8: eu sou o Yahvé, e esse é meu nome, não darei a minha glória a outro. Amém? Você tem um solo fértil preparado ao Senhor? Ou você tem um solo rochoso preparado ao Senhor? Ou você tem um solo cheio de espinhos, mágoas, angústias, tristezas, depressões? Eu poderia falar muita coisa aqui sobre isso. Preparado, não importa, porque o agricultor é diferente. Ele lança sementes em abundância e lança sobre todos, sem fazer acepção de pessoas. Pastor, eu pequei. Não importa, ele lança sementes sobre todos. Fique em pé. Talvez você tenha um solo fácil de roubar. Você sai da igreja, alguma coisa já te rouba. Mas Deus hoje, Ele vai te capacitar, te capacita a entender. A semente é boa e vem de Deus. Ela tem capacidade de reação. Por isso Jesus disse aos fariseus: ai de vocês, professores da lei e fariseus hipócritas. Digo isso porque vocês são como túmulos pintados de branco. Parecem bonitos por fora, mas por dentro são cheios de ossos de mortos e de podridão. A glória não vai para a terra. A glória vai para a semente e para o semeador. Estamos lidando com semente divina. Receba e nunca deixe de semear o que você recebeu. Não deixe de acreditar. Deus às vezes trabalha no fim e não no início, mas Ele não deixa de trabalhar. Mateus 24:13: aquele porém que permanecer firme até o fim será salvo. Vou repetir: aquele porém que permanecer firme até o fim será salvo. Tem pessoas que se dão o título cedo demais. Presta atenção. Tem pessoas que se dão o título cedo demais. Eu não vou conseguir. Se dão o título cedo demais. Outras dizem: para mim é fácil, vou tirar de letra. Se dão título demais.
O poder está em Jesus. E o poder está na semente que Ele lança. E hoje Ele está aqui para lançar sementes em abundância. Amém? Vamos repetir os 4 aspectos do reino de Deus que te ajudarão a viver melhor. O Senhor lança semente em abundância e em todo tipo de solo. O Senhor lança sementes em abundância em todo tipo de solo. Segundo lugar, dê tempo à semente. Não é no fim, não é no começo, desculpe, é no fim. Terceiro lugar, no reino de Deus só há seleção no fim e não no início. Por último, o poder está na semente, então a glória é dele e não minha. Se renda aos pés de Jesus e nós vamos nos preparar para orar.